Existe essa ciência avançada chamada neurobiologia. Ela prova, com vários exemplos, que um cérebro desenvolvido é um luxo muito valioso e exaustivo. Um pequeno punhado de células, pesando não mais que 2% do nosso peso, consome 20% da nossa energia. E quando está pensando ativamente, consome até 30%. Mesmo durante o sono, somos intelectualmente ativos de uma maneira que nenhum outro mamífero jamais sonhou. Portanto, não surpreende que, historicamente, os humanos tenham buscado meios de, ainda que brevemente, se libertar do fardo da racionalidade. E não demorou muito para encontrar tal método. Muitos animais adoram comer frutas fermentadas, e eles parecem doces, os aromas alcoólicos e a suavidade fermentada da fruta madura são extremamente atraentes. Bem, para os humanos, o álcool provou ser um ótimo elevador na escada evolutiva. Ele retarda o funcionamento dos neurônios, altera a atividade da circulação sanguínea, distorce os fluxos de informação dos receptores para o córtex. Ele nos torna mais estúpidos, diminui a criticidade de nossa percepção, retarda a reação e destrói as barreiras psicológicas. E quanto mais uma pessoa bebe, mais profundamente ela desce por essa escada e é totalmente capaz de se embriagar até o estado de um pepino marinho. Mas mesmo com doses mínimas de consumo, a pessoa ainda degrada. Começam a aparecer piadas estúpidas e sem graça. A pessoa avidamente se relaxa com todos os meios disponíveis para a fisiologia, embora vagamente entenda que amanhã estará muito insatisfeito com o comportamento de hoje. A maioria das violações da lei, violência, assassinatos e quaisquer outras ações antissociais são cometidas em estado de embriaguez alcoólica. Em muitas famílias, existem bebedores culturais, em alguns havia ou há alcoólatras. E alguém continua nesse caminho, tornando-se um bebedor cultural ou não muito cultural. E alguém decide quebrar esse ciclo e seguir um caminho diferente, para que ele e seus descendentes sejam livres das dependências que seus pais acabaram caindo. Bem, se passarmos do corpo humano para o social, então a luta da sociedade contra o álcool é uma coisa natural e inevitável. A sociedade também é um organismo que precisa sobreviver. Portanto, tudo o que quebra, ou seja, leva à loucura seus elementos constituintes, ele tenta remover do ambiente circundante. Mas o principal problema na luta contra o álcool é que é muito fácil obtê-lo literalmente em qualquer lugar. É assim que nosso planeta é organizado, onde você pode esquecer uma cesta de maçãs na chuva por alguns dias, e os frutos já começam a produzir álcool ilegalmente. Existem centenas de exemplos de tabus associados ao consumo de bebidas alcoólicas entre os povos primitivos. Em muitas culturas, apenas sacerdotes, pitias e xamãs tinham o direito de se embriagar. A sobriedade absoluta era prescrita para todos os outros. No entanto, sempre houve complicações com isso. Os gregos se embriagavam com vinho, embora o diluíssem com água. Os egípcios e babilônios consumiam tanta cerveja que, segundo Heródoto, seus lugares de residência cheiravam a essa bebida. Os chineses ferviam suas chaleiras, aquecendo seu vinho de arroz de alta graduação. As autoridades e a religião impunham a proibição de descer pela escada evolutiva e as punições por embriaguez às vezes eram surpreendentes. Aqui está um exemplo brilhante. No meio do século até a nossa era, em um dos futuros reinos da China, uma lei é adotada. Todos os culpados devem deixar o país em 30 dias, e aqueles que ficarem serão fervidos vivos em sua própria bebida. Para os demais habitantes flagrados consumindo vinho, terão suas cabeças decepadas. Na verdade, o imperador que inventou tudo isso não durou muito no trono. Ou aqui está outro. As leis de Draco na Grécia no século VII a.C. também exigiam a execução daqueles que pareciam bêbados na rua, ou que foram pegos bêbados por seus parentes. Na Índia, as leis de Manu condenavam fortemente qualquer embriaguez, incluindo o vinho, que só era permitido para as castas mais baixas, pois correspondia à sua natureza animal. Quanto mais forte o Estado se tornava, mais agressivamente ele perseguia os bêbados. E então essa luta praticamente desapareceu. E devemos agradecer a duas religiões nas quais o álcool não é apenas permitido, mas é um elemento importante de muitos rituais religiosos.
nas quais palavras gentis sobre uvas que se transformam em uma bela bebida são encontradas quase em todas as páginas dos livros sagrados, ditadas diretamente pelo Todo-Poderoso. Após 1500 anos de campanha anti-álcool, chegou ao fim. E se os judeus ainda bebiam mais ou menos moderadamente, com exceção de alguns feriados do calendário, como o Purim, quando a religião os instrui a beber até a morte, os cristãos começaram a considerar o consumo de vinho como um tipo de prazer religioso. Claro, sempre existiram defensores da sobriedade. Já o apóstolo Paulo ameaçava furiosamente os bêbados com um bolo com óleo em vez do reino de Deus. E Santo Agostinho, educado nos princípios gregos, expressava-se muito claramente sobre aqueles que bebem moderadamente ou não, mas perdem a razão sob a influência intoxicante. Mas, em geral, deve-se admitir, como um fato, que a grande civilização cristã certamente não foi construída sobre a sobriedade. Muitos hereges não bebiam, os magometanos não bebiam, mas os tratados médicos cristãos elogiavam as propriedades curativas do vinho. O próprio apóstolo Paulo, embora repreendesse os bêbados, ainda assim recomendava o vinho como um meio de fortalecer a saúde. O vinho era recomendado para ser dado a amas de leite, jovens fracos, mulheres em trabalho de parto, para aliviar as dores da maldição de Eva. Os mosteiros eram famosos por suas adegas, vinícolas e cervejarias. O que agora é chamado de cultura de consumo de álcool foi formado quase 2000 anos atrás. E embora a embriaguez desenfreada ainda fosse condenada, até mesmo era considerada um pecado carnal. E os primeiros lutadores pela sobriedade, após 15 séculos de festividades ininterruptas, foram os reformadores protestantes. Como a Igreja Católica era praticamente a culpada universal naquele momento, e a maioria das bebidas favoritas da época levava o nome de um mosteiro ou santo, os protestantes, para se oporem ainda mais a tudo isso, apostaram na sobriedade. Muitos protestantes se recusaram a participar da comunhão. Os Velhos Testamentos e os Evangelhos foram revistos, reconsiderados e reinterpretados. Até hoje, teólogos protestantes escrevem tratados de texto. O que realmente se entende por vinho na Bíblia, onde se argumenta que o Salvador só bebia suco de uva fresco e sem álcool. E as comunidades protestantes se tornaram bastiões da mais pura sobriedade, lideradas pelos países escandinavos e pelos estados do norte da América, especialmente a região da Nova Inglaterra. Até o século XIX, a luta contra o alcoolismo já se tornou uma ideia global. Inúmeras ligas de sobriedade, uniões cristãs, femininas de temperança, sociedades de pequenos que juravam não consumir vinho e tabaco, e outras organizações semelhantes podiam ser encontradas em todo o planeta, quase exceto na China. E no início do século XX chegou a fase decisiva nesta luta. Em muitos países, começaram a ser adotadas leis secas de vários graus de severidade. Nos Estados Unidos da América, em 1919, os partidos da proibição, que uniram várias sociedades de sobriedade, conseguiram aprovar a 18ª emenda à Constituição, que proibia a venda, produção e transporte de álcool em todo o país. Os preços disparados do álcool e a total ausência de concorrência por parte dos produtores legais se transformaram em uma fonte de ouro, não, de diamante de lucro para os gangsters. O volume de uísque ilegal produzido, por exemplo, em 1924, excedeu o volume de uísque legal produzido no último ano, antes da emenda ser aprovada. Os contrabandistas subornaram oficiais e policiais, os proprietários de lojas, clubes e restaurantes fizeram acordos com os criminosos. O país afundou em corrupção catastrófica. Os cidadãos compravam avidamente garrafas proibidas no mercado negro. Al Capone e companhia tornaram-se os verdadeiros reis do país. Levou 14 anos para as autoridades dos Estados Unidos da América perceberem. Leis que criminalizam grande parte da população do país são leis que não serão cumpridas. Quando em Nova York, a mortalidade por alcoolismo, causada principalmente por casos de envenenamento por contrabando e crimes violentos, atingiu 85 pessoas por cada 1000 habitantes, a lei foi revogada. A Finlândia seguiu um caminho semelhante, que, após se separar do Império Russo, decidiu seguir o caminho ocidental e,
Seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, em 1919, proibiu completamente o álcool, exceto para uso médico. Este período se tornou particularmente interessante para os guardas costeiros, que durante 12 anos jogaram gato e rato com milhares de contrabandistas que traziam álcool da região do Báltico, Alemanha e Polônia para a Finlândia. Foram os contrabandistas finlandeses que inventaram as famosas torpedos de álcool, Inaui. Os barris de álcool eram puxados por uma corda atrás do navio. Ao encontrar os guardas de fronteira, eles soltavam a corda e os barris iam para o fundo. Mas não por muito tempo. Parte deles eram contêineres pesados carregados com sal. Depois de algum tempo, o sal na água se dissolvia e o barril flutuava na superfície, onde os contrabandistas retornavam e o recolhiam. Em 1931, a lei seca foi revogada por um referendo nacional. Mundo islâmico, Maomé instituiu uma proibição total ao consumo de vinho. Hoje em dia, na maioria dos países muçulmanos, o álcool é vendido, embora com restrições conhecidas. Algumas das nações mais rigorosas em termos de seca são a Arábia Saudita e o Irã, onde a posse e o consumo de álcool podem levar a punições com chicotadas e prisão, e a produção pode resultar até mesmo em execução. Como o consumo de álcool historicamente tem sido muito baixo nessas regiões, a população em geral não desobedece abertamente à lei. No entanto, de acordo com numerosos relatos, tanto no Irã quanto na Arábia Saudita, há um consumo massivo de álcool. Em 2012, uma batida policial em Teherã expôs dezenas de produções ilegais. O volume de álcool confiscado e destruído era de várias centenas de toneladas. O alcoolismo em Riad não é um fenômeno raro. As pessoas produzem álcool em casa ou compram em complexos residenciais de estrangeiros e trabalhadores da embaixada, e o mantêm em garrafas com rótulos como unguento da vovó para as costas ou produto de limpeza de piso. Rússia. Agora vamos olhar para a cronologia da luta contra o alcoolismo em nosso país. Paradoxalmente, a luta contra o alcoolismo muitas vezes se tornava uma luta contra a sobriedade. E isso começou no ano de 1858. De um fenômeno como discursos em favor da sobriedade, a população do Império Russo começou a realizar massivamente os chamados discursos em favor da sobriedade, recusando-se coletivamente a consumir álcool. Os participantes, majoritariamente camponeses, estavam insatisfeitos com a política de preços das destilarias. No Império Russo, havia um sistema de monopólio para o comércio de álcool. Com uma licença do Estado para vender álcool, donos de bares podiam definir preços próprios e aumentá-los de forma desonesta. Entre o início dos anos 1850 e 1858, o preço de um balde de vodka subiu de 3 para 10 rublos. Gastar tanto dinheiro, quando o salário médio de um trabalhador naquela época era de 15 rublos. Os camponeses gastavam em bebida de forma descontrolada e, com vilas inteiras, anunciavam o início de uma vida sóbria. Por exemplo, eles pararam completamente de beber na vila de Karamichev, que pertencia ao príncipe Menshikov. Os 1.800 moradores da vila, que antes gastavam cerca de 40 mil rublos por ano com bebida, em 1895 recusaram-se a beber álcool, inclusive de garrafas grátis, oferecidas pelos donos de bares, na tentativa de recuperar clientes. Na primavera de 1959, ficou claro que o movimento da sobriedade estava sendo tão bem sucedido que ameaçava a economia do país, e o Ministério das Finanças emitiu uma ordem proibindo as autoridades locais de promover a sobriedade. Os camponeses reagiram à proibição com uma poderosa onda de revoltas que se espalhou por 15 províncias. Manifestantes destruíram mais de 260 bares. Em algumas áreas, a revolta foi suprimida pelas Forças Armadas. Como resultado, cerca de 11 mil pessoas foram enviadas para o exílio ou para trabalhos forçados. Então, o movimento gradualmente desapareceu. Enquanto revoltas sóbrias ocorriam nas províncias centrais, no oeste do Império, a campanha contra a embriaguez foi liderada pela Igreja Católica. O bispo Mateus Valancho ordenou aos seus subordinados que se abstivessem de álcool e, a partir de 1858, começou a criar sociedades de sobriedade nas igrejas.
Os fiéis prometiam perante o altar não beber mais e assegurar que os outros também não se embriagassem. Os nomes dos sóbrios eram registrados em um livro especial. Aqueles que quebravam o voto eram punidos pelos paroquianos, sendo colocados no sino e por vezes excomungados. Em apenas 2 anos, Valantius reuniu mais de 80% dos habitantes da Kovenskaya, Vilenskaya e Grodninskaya em sociedades de sobriedade. A campanha foi muito eficaz. Em 1860, a receita fiscal da venda de álcool nas províncias acabou sendo menor do que os custos para coletá-la. O destino do projeto foi decidido pela política, não pela economia. Após a revolta polonesa, em 1863, o governador-geral de Grodno, Minsk e Vilnius, Mikhail Muravyov, viu na campanha anti-álcool uma maneira de consolidar a população católica, que era a maioria nas províncias ocidentais. Temendo possíveis ações anti-russas, ele proibiu sociedades e reuniões que promoviam a sobriedade, ordenando a punição dos infratores com multas e, em alguns casos, entregando-os à justiça militar. Em 1894, o ministro das Finanças, Sergei Witte, implementou um monopólio do vinho no país, promovendo simultaneamente a sobriedade popular. Eles deveriam estar ocupados e teriam formado uma alternativa para beber. Uma das primeiras medidas desta campanha teria formado uma alternativa para beber. Uma das primeiras ações desta campanha foi a abertura de espaços sem álcool, chás puros, onde se podia fazer uma pausa, ler jornais, jogar damas ou xadrez, comprar doces, papéis e doces. Além dos selos postais, foram introduzidos selos especiais ou bônus. A sociedade de sobriedade, que aceitava como pagamento por almoço, cantinas baratas, lojas de garrafas e as mesmas casas de chá. Os cidadãos providos compravam esses selos e os distribuíam como caridade, gastando-os não em bebidas, mas em comida. A iniciativa foi bem recebida, e eles gastaram não em bebidas, mas em comida. A iniciativa popularizou-se. Na província de Vladimir, com uma população de 1,5 milhão de pessoas, 950 mil chai e refeições foram servidos em um ano, e mais de 2 milhões de cupons foram aceitos pelos visitantes como pagamento pelo almoço, e acabou sendo mais resiliente. Os cupons eram trocáveis por refeições em estabelecimentos e redes de restaurantes associados a sociedades de sobriedade. E centros comunitários, desde o final do século, também em redes de centros de lazer para a população. Desde o final do século XIX, na Rússia Imperial, teatros públicos e independentes, jardins para passeios com atrações e casas populares com cursos educacionais, palestras, bibliotecas e círculos infantis de desenvolvimento foram abertos em massa. Em São Petersburgo, por exemplo, pela popularidade, eles realizaram 19.518 espetáculos neles. Muitos deles apresentaram 19.518 espetáculos. Muitos deles realmente impressionaram com a sua performance. No dia 15 de agosto de 1933, no Teatro de Verão do Parque Petrovsky, eles apresentaram a peça A Tomada de Azov. Um lago serviu como cenário para a apresentação, no centro do qual construíram uma maquete de Azov. Eles invadiram a ilha com tropas. Centenas de atores e algumas armas reais participaram do espetáculo. No final, a cidade e a frota turca foram queimadas diante dos espectadores que, segundo a imprensa, tiveram resultados devido à iniciativa da Igreja e da sociedade. Se as iniciativas da Igreja e da sociedade tiveram seus resultados, se em 1863, de acordo com o Ministério das Finanças, uma pessoa consumia cerca de 15 litros de vodka por ano, então, em 1893, esse número era apenas 3. A Lei Seca foi introduzida em 1894. A Lei Seca foi introduzida em 1914 para lidar com o alcoolismo. Graças a isso, o consumo anual de vodka por pessoa caiu para 0,2 litros. Em 18 de julho de 1914, eles foram responsáveis por fechar o comércio de álcool. Durante 3 dias, eles foram responsáveis por fechar o comércio de álcool. Durante 3 dias, o comércio de álcool foi quase totalmente fechado em todo o país. 16 de agosto e o fim das ações militares. O álcool era usado somente para fins médicos até o fim das ações militares. O álcool era usado apenas para fins médicos, para as necessidades da frente.
ninguém poderia prever, naquela época, que a lei restritiva teria que ser aplicada por quase uma década. Em 30 de agosto de 1914, o imperador Nicolau decretou o fim da distribuição da ração de vinho para soldados e marinheiros, aumentando a ração de alimentos como compensação. Como Picou escreveu em seu romance Força Impura, por iniciativa do ministro das Finanças do Império Russo, a lei de 16 de setembro de 1914 interrompeu completamente o comércio de vodka durante a guerra. No dia 27 de setembro, o imperador Nicolau confirmou a posição do Conselho de Ministros, que concedia o direito às assembleias de terra e aos conselhos municipais de provocar a proibição da venda de bebidas fortes após a guerra dentro dos limites das áreas subordinadas a eles e às 100 verstas de suas fronteiras. Além disso, esta posição da lei não estabeleceu quaisquer restrições ou limitações. Em 28 de setembro de 1914, o imperador da Rússia, Nicolau, em resposta a um sigrai e um telegrama do representante honorário da Sociedade de Sobriedade da Rússia, Constantino Konstantinovich, mencionou sua decisão de proibir a venda de vodka permanentemente. Mas a cerveja, no início das hostilidades, ainda não estava proibida, o que era uma séria brecha para o negócio do álcool. O governo entendeu isso, e em 11 de novembro de 1914, foi emitida uma ordem para aumentar o imposto sobre a cerveja, o que aumentou seriamente os preços da cerveja. No final de 1914 e no movimento de sobriedade pública, ocorreram mudanças sérias. A Irmandade de Sobriedade de Alexandre, de toda a Rússia, a partir de 31 de dezembro de 1914, estava sob o patrocínio da imperatriz Alexandra Fyodorovna, o que ajudou a ativar as atividades da Irmandade de Sobriedade. A Irmandade uniu cerca de 70 mil pessoas. Seus membros incluíam o ministro das Finanças, dos Transportes e outras figuras proeminentes do Estado. Por iniciativa da imperatriz Alexandra Feodorovna, na Rússia Imperial, pararam de publicar e vender publicações alcoólicas e abertamente alcoólicas. Sua contribuição para a sobriedade na Rússia Imperial foi feita, é claro, também pela Duma Estatal, do quarto Convocação, que trabalhou de 1912 a 1917. Em particular, com seu apoio, foi estabelecido em São Petersburgo um instituto clínico anti-álcool, embora o projeto de lei sobre a sobriedade permanente no Estado russo, assinado por 80 membros da Duma Estatal, nunca tenha sido considerado. Os resultados das medidas anti-álcool surpreenderam até os céticos. Em 1995, o consumo caiu para zero, 0,2 de litro por pessoa. A produtividade do trabalho aumentou em 30%. Apesar do grande número de convocados em São Petersburgo, no segundo semestre de 1914, o consumo caiu 70%. O número de entregas nos locais de corte caiu 19 vezes. O número de suicídios por alcoolismo em São Petersburgo caiu. Resultados semelhantes foram obtidos em outras 9 províncias da Rússia. O número de depósitos em poupança aumentou. O aumento foi de mais de 2 bilhões de rublos, contra 8 bilhões de rublos inteiros nos anos anteriores à proibição. Claro, houve resultados positivos e negativos. A destilação clandestina, o consumo e venda de substitutos, a violação da lei por produtores individuais de vinho. No entanto, esses negativos poderiam obscurecer a imagem geral de bebedeira diminuída no país. Até maio de 1916, 96% dos 1.000 estabelecimentos privados de bebidas existentes no início de 1914 foram fechados em todo o Quebec-Estado. Bebidas alcoólicas fortes eram vendidas apenas em restaurantes. O consumo médio de álcool por pessoa diminuiu mais de 10 vezes. E apenas quase meio século depois, nos anos 60, atingiu o nível de 1913. Segundo a Grande Enciclopédia Soviética e o Comitê Estadual de Estatísticas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o consumo per capita de bebidas alcoólicas era o seguinte: 1960 a 1970, 3,4 litros, 3,4 litros. 1993, 4,7 litros, 4,7 litros. 1915, 20 litros. 1925, 90 litros. 1940, 1 inteiro e 90 décimos de litro.
Interessante a relação do povo com a lei seca. A máfia temia revoltas alcoólicas e saques às lojas de vinho. Mas em uma pesquisa de opinião, 84% dos entrevistados se manifestaram a favor de manter a lei seca, não apenas durante a guerra, mas para sempre. 2 anos após a introdução das restrições ao álcool, uma proposta legislativa para tornar permanente a lei seca na Rússia foi apresentada à Duma estatal por seus membros, Christian Ivsev e Makogon, em relação ao decreto czarista do 14º ano, que se tornou o ponto de partida para esta lei seca. Este é o ato mais grandioso de heroísmo nacional que eu conheço. A partir de 1921, a lei seca, herdada da Rússia czarista, começou a ser gradualmente revogada na República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Primeiro, permitiram o comércio de vinho. Depois, a vodka começou a ser vendida e, com ela, a embriaguez retornou. Apesar da ideologia não encorajar o consumo de álcool, considerando a embriaguez um resquício capitalista, a necessidade de apoiar a economia mostrou-se mais importante. No entanto, até 1972, tornou-se claro que o consumo excessivo de álcool era incompatível com a tarefa de construir uma sociedade comunista, pois minava a disciplina do trabalho. O funcionário que bebia era ausente, atrasava os prazos e gerava transtornos. Como medida de combate, foi decidido usar não apenas restrições materiais, mas também condenação social. No centro dos pátios de empresas e fábricas, começaram a instalar o que chamavam de caixas pretas. Eles eram usados para, na frente de toda da equipe, e alguns dias depois dos demais, pagar o salário com uma garrafa de água ou cobri-la com caricaturas e slogans. A administração das empresas via na garrafa de água ou cobria com caricaturas e slogans. A administração das empresas justificava que as caixas pretas ajudavam a manter a disciplina no trabalho e os trabalhadores que se comportavam mal eram encorajados a impor grandes multas sobre eles, mas não a ficar em uma fila humilhante para tal caixa. No ano de 1928, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi criada a Sociedade de Combate ao Alcoolismo. Um dos seus primeiros projetos foram acampamentos infantis e slogans de outubro com os slogans "Exigimos pais sóbrios", "Despeje toda a vodka", "Pai, pare de beber", "Dê o dinheiro para a mãe", "Compre cadernos para nós, não vodka", e até "Atire em todos os bêbados". No total, entre 1928 e 1929, mais de 200 desses eventos foram realizados em 100 cidades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O maior ocorreu em 1929, em Irkutsk. Ele atraiu 15 mil crianças. Muitos foram às manifestações entusiasmados. Em 1988, uma família moscovita, de 4 pessoas, consumia 65 litros de vodka por ano. As crianças conheciam bem o problema do alcoolismo, não apenas por ouvir falar. Além dos grandes protestos, também ocorreram eventos menores e mais reservados. Durante o dia, os pioneiros realizavam reuniões com slogans anti-álcool nas passagens das empresas. É interessante que neste mesmo ano de 1988, as autoridades desmantelaram o maior movimento sóbrio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, a Sociedade Churikov. A sociedade foi fundada no final dos anos 1890 pelo camponês Ivan Churikov, de Samara. A crença da sociedade mesclava elementos do cristianismo ortodoxo e protestante. Seus membros aderiam ao vegetarianismo, mas acreditavam principalmente que a salvação espiritual só era possível através de uma vida sóbria. Antes da Revolução, os Churikovtsi enfrentavam perseguição e buscavam legalização, mas tinham a lealdade dos bolcheviques. A comunidade foi registrada como uma comuna, ganhando até um prêmio em uma exposição agrícola em 1924. Até o final dos anos 20, o movimento tinha mais de 100 mil adeptos, principalmente jovens trabalhadores de Leningrado. Seguindo o ensino de Churikova, eles não apenas se abstiveram de álcool, mas também propagaram a sobriedade e o ensino cristão, o que não foi exatamente oportuno no início da campanha antirreligiosa em larga escala. A comunidade foi desmantelada. Em 1928, a casa da comunidade foi queimada, a terra e o inventário agrícola foram entregues à fazenda coletiva e em 1929, o próprio Churikov
e seus associados mais próximos foram presos. Em 1929, a Sociedade de Combate ao Alcoolismo realizou o primeiro sorteio nacional de livro em vez de vodka. Na verdade, era uma loteria infalível, destinada a atrair a atenção do público para o lazer cultural, como uma alternativa à embriaguez. Por 30 copeques, em quiosques de jornais e livrarias, você poderia comprar um bilhete de loteria com uma citação de Lenin Eles, a vodka e outros vícios nos levarão de volta ao capitalismo, e uma coleção de obras no valor de 25 copeques a 20 rublos, dependendo do prêmio do bilhete. Os bilhetes informavam que a renda obtida com a venda dos bilhetes de loteria seria destinada a apoiar instituições culturais. Contudo, dado que foram emitidos 2 milhões de bilhetes e o fundo de prêmios anunciado era de 600 mil rublos, o sorteio, autofinanciado, tinha como principal objetivo promover a sobriedade. Outra tentativa da sociedade para combater o alcoolismo e promover a sobriedade através da cultura foi a exposição anti-álcool na Galeria Tretiakov. Ela consistia em 2 partes. A primeira expôs o tema do álcool entre artistas russos e ocidentais do passado. A segunda parte da exposição abordou a higiene social. A atuação da sociedade no combate ao alcoolismo foi muito eficaz. Se em 1928 o número de pontos de venda de álcool no país era 3 vezes maior do que os locais para recreação cultural, em 1932 a proporção começou a mudar para o lado oposto. Isso foi facilitado pela abertura de novos espaços de lazer e pelo fechamento de lojas de álcool. Nenhum nem outro trouxeram ao Estado o dinheiro necessário para a industrialização que começava no país. Ainda em 1930, Stalin escreveu a Molotov que, para aumentar o poder militar, era necessário abandonar a falsa vergonha e ir diretamente para a maximização da produção. Foi decidido que o comércio de vodka se tornaria uma fonte de financiamento para a indústria, e a Sociedade de Combate ao Alcoolismo foi desacreditada, acusando seus membros de serem estreitamente focados e não estarem de acordo com a visão atual e a criação de tais órgãos governamentais como Narconfin, Narcontorg, Gosplan. Para a justiça, é necessário ter tais órgãos governamentais como Narconfin, Narcontorg, Gosplan. É justo notar que a industrialização através da venda de vodka não parecia ser a solução ideal para a liderança soviética. Eles provavelmente o viram como uma solução provisória até que surgissem chances de migrar totalmente para outras fontes de renda. Entre as alternativas, o cinema parecia ser o mais promissor. Já em 1923, Lev Trotsky expressou a ideia de que os filmes poderiam substituir a vodka para o homem soviético. No artigo Vodka, Igreja e Cinema, ele explicou que o cinema, ao contrário da igreja, conta novas histórias e impressões a cada vez, tendo o potencial de se tornar o principal passatempo em massa, substituindo o álcool e a igreja. Para isso, bastava fazer mais filmes. 20 anos de capacidade produtiva do cinema soviético foram insuficientes para realizar esse plano. De 1927 a 1928, a receita da venda de vodka rendeu 600 milhões de rublos ao orçamento, enquanto o lucro da exibição de filmes de 1926 a 1927 foi de apenas 20 milhões. Porém, em 1934, optaram por retomar o plano de trocar a vodka pelo cinema. Em uma reunião com o chefe da indústria cinematográfica, Boris Shumyatsky, Stalin disse diretamente: "Você precisa se preparar seriamente para substituir a receita do cinema pela da vodka." Shumyatsky começou os preparativos. Seus cálculos indicavam que, até o terceiro quinquênio, o cinema deveria render 1 bilhão de rublos para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para isso, planejava-se construir uma base de produção na Crimeia semelhante a Hollywood e produzir 20 filmes por ano nela. No entanto, não foi possível realizar o plano ambicioso. Primeiramente, ele próprio demandava grandes investimentos financeiros. Em segundo lugar, a indústria cinematográfica soviética se opunha à expansão. Apesar dos constantes apelos para aumentar a produção de filmes, o governo preferia trabalhar com diretores comprovados, o que reduzia significativamente as capacidades de produção.
O projeto de um Hollywood soviético nunca se concretizou e seu ideólogo, Shumyatskogo, foi declarado contra-revolucionário em 1938 e executado. Em 1963, o partido, seguindo a tendência de culpar todos os problemas da sociedade, propôs um novo método de combate ao alcoolismo. No Comitê Central do Partido Comunista, foi proposta a introdução de um tribunal camarada para bêbados. Sua tarefa era denunciar e repreender publicamente os infratores, fazê-los pedir desculpas pelos excessos cometidos sob a influência do álcool e, em caso de violação da disciplina de trabalho, prescrever a empresa para rebaixar a pessoa para um trabalho mal remunerado. Para aqueles em quem o tribunal camarada não conseguiu influenciar, outra ação social foi planejada. O coletivo de trabalho assumia a responsabilidade de reabilitar o bêbado. Este método de combate ao alcoolismo se mostrou muito ineficaz. Se na década de 1960, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, consumiam 3 inteiros 90 litros de álcool por pessoa por ano, então, na década de 1970, 6 inteiros 80 litros. Em 1972, o Comitê Central do Partido Comunista e o Conselho de Ministros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas decidiram combater a embriaguez, substituindo a vodka por outras bebidas. O álcool forte foi substituído por vinho, licores fracos, sucos, kvass, águas minerais e limonadas, bem como cerveja, que foi equiparada a bebidas não alcoólicas. Planejavam retirar completamente da venda álcool com mais de 30 graus, mas na realidade apenas reduziram sua variedade. Nos balcões, restou apenas um tipo de vodka, devido ao logotipo que lembrava uma roda de vagão, apelidada de roda de vagão. Você poderia comprá-la das 11 da manhã às 7 da noite por 3 rublos e 62 copeques, em vez dos antigos 2 rublos e 87 copeques. Ficou mais difícil comprar vodka, mas a produção de cerveja cresceu tanto que os refeitórios começaram a virar cervejarias. Para atingir a embriaguez usual, os frequentadores de cervejarias misturavam cerveja com vodka e, em ocasiões especiais, bebiam na sauna. Na sauna, a bebida tinha um efeito ainda mais perceptível. Por causa disso, as saunas se tornaram tão populares que o preço de sua visita aumentou de 10 copeques para 80. A campanha paradoxal de combate à embriaguez com a ajuda da cerveja gerou uma onda de folclore popular e se refletiu na cultura. Por exemplo, no ano de 75, o filme Gaidai foi lançado. Inacreditável, a canção "A cerveja não embriaga as pessoas" virou instantaneamente o hino dos cervejeiros. Como medida de combate ao alcoolismo, a cervejaria falhou e apenas agravou o problema. Até 1980, quase metade, 47%, das mortes na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam relacionadas ao álcool. A campanha anti-álcool de Gorbachev, na verdade, repetiu a anterior, mas de forma mais radical. O preço de uma garrafa de vodka dobrou para cerca de 9 rublos. A compra de álcool só podia ser feita das 14 às 19 horas em lojas especializadas. O consumo de álcool em casamentos, banquetes e simplesmente em locais públicos era proibido. Em vez disso, a produção de suco foi aumentada. Era ele que deveria substituir o álcool nas festas e, ao mesmo tempo, fornecer vitaminas à população. As destilarias e os bancos com sucos de tomate, cenoura, maçã, pera, bétula e outros encheram tudo. Cervejarias, quiosques, cantinas e anexos de lojas. Se em 1985 o país produziu álcool no valor de 60 bilhões de rublos, então, em 87, esse número caiu para 36 bilhões. Claro, aqueles que não conseguiam álcool em filas intermináveis para ele, compravam de produtores caseiros ou faziam sua própria bebida do mesmo suco que deveria substituir o álcool. Apesar das críticas à campanha anti-álcool, ela teve resultados objetivos mensuráveis. No orçamento de 1985 a 1990, a receita da venda de álcool diminuiu em 39 bilhões de rublos. Parece muito. Mas, se considerarmos que cada rublo ganho com álcool causa 4 a 5 rublos de prejuízo, o país economizou pelo menos 160 bilhões de rublos. Além disso, é lógico comparar esses 39 com 45 bilhões de rublos
a mais do que até 1.985 bilhões de rublos, a mais do que até 1985. As vendas de bebidas não alcoólicas e águas minerais, 50%. Com segurança sobre o futuro, as mulheres começaram a ter filhos. Na Rússia, em 1997, o número de crianças nascidas foi o maior nos últimos 25 anos. Sobre a taxa de mortalidade, em 20 mil mortes, a menos do que em 1997, que já havia tido 20 mil mortes a menos do que em 1996. A campanha anti-álcool de Gorbachev poderia ter sido bem-sucedida, não fosse por um mas. Naquele momento, a confiança e o respeito pelo poder central já estavam destruídos. O povo, que já havia passado pelas promessas do comunismo em 1980, percebeu que o governo vivia em outro planeta e, consequentemente, não tinha intenção de prestar atenção à propaganda. E agora? O governo está tomando medidas suficientes para que as pessoas vivam uma vida saudável e sóbria? As pessoas têm confiança no poder central? Na sua opinião, quais são as medidas anti-álcool mais eficazes? Ou talvez tudo já esteja bom assim? Escreva seus pensamentos sobre este episódio e nós destacaremos os comentários mais interessantes e bem fundamentados. Obrigado por curtir e compartilhar este vídeo. Até o próximo episódio no Cramole.